Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Vamos começar o programa de hoje falando sobre a chama violeta e o comando de luz de Saint Germain. Todas as invocações, orações, mantras e comandos de luz que vocês encontrarem em nossa página têm uma mesma função básica, a de elevar a nossa consciência a seres mais elevados do que nós. Isso é muito mais do que pedir por algo e receber. Esta é apenas a segunda coisa mais importante quando fazemos um ritual a Deus. O melhor desses momentos sagrados é a elevação das nossas energias, de nossas consciências. As pessoas estão acostumadas a orar para pedir as coisas, e nem sempre estão cientes desta importante informação. A nossa mente é uma casa que está sempre recebendo visitas. Somos observadores destas visitas, os pensamentos. A coisa mais importante para um Chela aprender nesta vida é que ele não é seu pensamento, mas sim um observador de seus pensamentos. Nossa mente é como um rádio que capta diferentes frequências. O grande segredo está em elevarmos a frequência de nosso corpo mental para que possamos captar mais elevadas fontes de pensamento. A mente, que vive dedicada a pensar em problemas, em vícios como álcool, cigarro ou drogas mais fortes, está trabalhando em uma frequência baixa de vibração. Esta mente estará impossibilitada de atrair os pensamentos de seres elevados de luz. Pior do que isso, pois acabará atraindo para si pensamentos de seres que atuam nesta frequência vibratória baixa. Quando oramos, cantamos músicas sacras, entoamos um mantra, mantemos um nível de frequência elevado em nosso corpo mental. O resultado disso é que teremos ideias mais elevadas para desenvolver nossos raciocínios. Não é só pensar em drogas e problemas que baixam a nossa frequência mental. Colocar a atenção em coisas materiais o tempo todo também é uma perda de tempo e baixa frequência mental. Um exemplo disso, quando saímos caminhando pela rua, num passeio, nós estamos em meditação com Deus nesse momento ou estamos olhando para isto, para aquilo, para aquelas pessoas, para aquele outro grupo, para aquelas casas, para aqueles carros? Onde é que está a nossa atenção o tempo todo na caminhada? Preste atenção e você entenderá se você está mantendo a sua atenção na matéria ou no espírito. O verdadeiro Chela é aquele que em sua caminhada aproveita o tempo para falar com Deus, para falar com os mestres ascensos, para comandar os anjos aqui e lá, para atuar em sua cidade. Para resolver nossos problemas materiais, utilizamos o mundo espiritual. É como uma criança que quer fazer algo e não sabe como fazer, e ela recusa-se a pedir a seus pais. Orar sem cessar é a solução. Falar com Deus e os elevados seres cósmicos o dia todo e em todos os lugares. Por exemplo, se você ver algo que seu senso humano de crítica e julgamento estiver tentado a criticar, fale com Deus. Peça a intercessão dele para resolver o problema e evite ter qualquer sentimento ruim com relação a isso. Desta forma, não fará laços ou karma negativo com outras pessoas. De todos os trabalhos espirituais que você pode fazer, tem um que é o mais importante deles. É pedir pela chama violeta em sua vida e na de seus familiares. A chama violeta é uma energia que não só vai elevar a sua frequência vibratória, como também purificar seu corpo emocional e ainda tirar os véus que encobrem a alma. A alma é a consciência do ser, aquele ser que vive dentro do corpo e que afirma ser e estar. Eu existo. Este é o observador da mente. A alma é você. A alma tem um corpo e não ao contrário, como muitos dizem. Minha alma isso, minha alma aquilo. Eu digo meu corpo isso, meu corpo aquilo. Eu sou a alma. Libertar a alma é a coisa mais importante que podemos fazer com o nosso tempo aqui na Terra. Nossa encarnação nesta vida. Libertar a alma é libertar-se a si próprio. A chama violeta faz este trabalho com perfeição absoluta
E a única coisa que precisamos fazer é falar dela, falar com ela, pensar nela, entrar em sua vibração. Está escrito que Deus é a palavra e a palavra é Deus. Também está escrito que Deus é um fogo consumidor. Por isso, a palavra é o grande ativador do fogo transmutador, que é Deus. Evoluímos na energia de Deus em 12 diferentes vibrações principais, que são relacionadas aos 7 principais chakras e aos 5 secretos. Em nosso website, procurando em nossos botões de acesso, o botão Comando de Luz, você encontrará o comando número 6, o comando de luz de Saint Germain, do 7º raio. Entre agora para poder nos acompanhar. O mestre ascenso Saint Germain é o Chohan do 7º raio de Deus para a Terra. Isso quer dizer que ele é o diretor deste raio e é o responsável pela evolução da humanidade em direção a este raio de Deus, a esta frequência vibratória da mente de Deus. Como este é o raio da liberdade, Saint Germain é o grande libertador dos filhos de Deus no planeta Terra. Depois de ouvir o programa, estude a nossa aula sobre a chama violeta e a página que fizemos para Saint Germain. O que tem em comum entre estes 7 Chohans dos 7 principais raios de Deus é que eles são almas que ascenderam da própria Terra. Eles viviam presos à matéria, como nós estamos, mas conseguiram colocar sua atenção em Deus acima de tudo e, ao cumprirem seus planos de vida, ascenderam ao éter divino, libertando-se da necessidade de reencarnação. Além disso, tornaram-se mestres naqueles raios aos quais foram convidados para dirigir depois que ascensionaram. Por isso, eles podem nos ajudar muito, porque saíram do nosso meio, ascenderam da Terra. Eles têm grande autoridade e direito junto aos senhores do karma para ajudar a humanidade a se elevar também. Eles fazem parte da mandala da Terra. Não são seres espaciais que vêm nos salvar, como clamam alguns invasores terrenos. Os mestres ascensos são nossos irmãos, saíram do nosso meio e neles podemos confiar, porque eles estão junto a Deus, assim como Jesus. Sentam-se à direita do Pai. Mas voltemos a falar do comando de Saint Germain. Um comando de luz difere de uma oração ou de um mantra em muitas coisas. Um comando é separado em 3 etapas diferentes. Primeira parte é a invocação. Nesta parte, nós chamamos aqueles seres etéreos e elevados à frequência etérea de Deus, que podem nos ajudar a multiplicar este apelo, respondendo ao nosso chamado. Pedimos a eles que atuem conosco. O tom de nossa voz é uma entoação, com emoção. Confira. Em nome da minha amada presença do Eu Sou e da chama trina em meu coração, eu chamo agora pela luz violeta do coração de Saint Germain, santo irmão da humanidade, purifica o nosso planeta amado Chohan da liberdade, eleva agora a consciência dos humanos de boa vontade. Neste comando de luz em particular, não chamamos por outro mestre ascenso, além de Saint Germain, mas chamamos por nossa presença Eu Sou e o nosso Santo Cristo pessoal, que é a nossa chama trina em ação, em nosso coração. Repitam esta invocação comigo agora e busquem a emoção de seu plexo solar. Vamos lá. Em nome da minha amada presença do Eu Sou e da chama trina em meu coração, eu chamo agora pela luz violeta do coração de Saint Germain, santo irmão da humanidade, purifica o nosso planeta amado Chohan da liberdade, eleva agora a consciência dos humanos de boa vontade. Depois da invocação, é o momento de fazermos os pedidos pessoais e planetários. Podemos pedir para a chama consumir o karma negativo entre nós e uma outra pessoa, por exemplo. Um filho, um colega de trabalho. Sempre que uma pessoa é mal interpretada por outra constantemente, é um claro sinal de karma a ser transmutado. Mesmo que você tenha outras razões diferentes da libertação, a chama violeta traz a solução, pois ela eleva as energias e com isso seu corpo mental e emocional conseguem captar formas mais elevadas de ser e estar, manifestando assim cada vez mais a perfeição do ser. Após o preâmbulo, que é como chamamos esta invocação inicial, fazemos um pedido pessoal que pode ser assim.
Amado Saint Germain, envie os seus anjos agora para consumir todo o karma negativo entre eu e tal pessoa. Desejo que a borracha cósmica da chama violeta apague todo o mal entendido entre eu e essa pessoa. Eu a perdoo de toda e qualquer coisa que tenha feito contra mim e peço perdão por tudo o que eu possa ter feito contra ela, nesta ou em qualquer outra encarnação. De coração, Saint Germain, ajude-nos a encontrar a liberdade agora. Envie a chama violeta do perdão para consumir e transmutar toda esta situação. Quanto mais específico vocês forem, melhor na invocação. Depois desta invocação pessoal, desse período onde você coloca o que está acontecendo em sua vida e o que você quer libertar, partimos então para o corpo do comando de luz. Essa etapa começa mais lenta e vai acelerando. Repetimos o corpo do comando por 3, 9, 12, 33, 108 ou inúmeras vezes. Muita gente marca o tempo no relógio, mas o ideal é seguir a gravação em um CD, para que não haja preocupação com o tempo. Vamos então ao trabalho. Ouçam com atenção o ritmo neste comando de luz. Saint Germain, amado Mestre, luz violeta radiante, purifica nosso mundo com justiça e liberdade. Saint Germain, ó Mestre ascenso, orienta a humanidade, purificação sagrada, amor, perdão e caridade. Saint Germain, consome agora nossos erros do passado, leva todo o nosso povo aos mistérios desvelados. Saint Germain, chorran violeta, mostra todos os caminhos, traga a luz, traga a verdade, o saber e a realidade. Chama violeta, liberta, purifica e ilumina. Saint Germain, e porte a nova era se aproxima. E aí volta no começo de novo. Isso eleva a energia, isso realmente cria uma potência de energia que vai ser utilizada pelos anjos para poderem atuar em prol do seu pedido. Um comando pode ter ou não o refrão e o coda. O coda que encontramos neste comando de Saint Germain diferencia-se do restante das frases pela entonação mais forte, mais decidida, uma afirmação mais intensa que colocamos no final do comando. Façam comigo agora 3 vezes o corpo do comando. Me acompanhem. Saint Germain, amado Mestre, luz violeta radiante, purifica nosso mundo com justiça e liberdade. Saint Germain, ó Mestre ascenso, orienta a humanidade, purificação sagrada, amor, perdão e caridade. Saint Germain, consome agora nossos erros do passado, leva todo o nosso povo aos mistérios desvelados. Saint Germain, chorran violeta, mostra todos os caminhos, traga a luz, traga a verdade, o saber e a realidade. Chama violeta, liberta, purifica e ilumina. Saint Germain, e porte a nova era se aproxima. Saint Germain, amado Mestre, luz violeta radiante, purifica nosso mundo com justiça e liberdade. Saint Germain, ó Mestre ascenso, orienta a humanidade, purificação sagrada, amor, perdão e caridade. Saint Germain, consome agora nossos erros do passado, leva todo o nosso povo aos mistérios desvelados. Saint Germain, chorran violeta, mostra todos os caminhos, traga a luz, traga a verdade, o saber e a realidade. Chama violeta, liberta, purifica e ilumina. Saint Germain, e porte a nova era se aproxima. Saint Germain, amado Mestre, luz violeta radiante, purifica nosso mundo com justiça e liberdade. Saint Germain, ó Mestre ascenso, orienta a humanidade, purificação sagrada, amor, perdão e caridade. Saint Germain, consome agora nossos erros do passado, leva todo o nosso povo aos mistérios desvelados. Saint Germain, chorran violeta, mostra todos os caminhos, traga a luz, traga a verdade, o saber e a realidade. Chama violeta, liberta, purifica e ilumina. Saint Germain, e porte a nova era se aproxima. Que a poderosa presença eu sou em mim cele toda a energia agora magnetizada para que seja utilizada de acordo com a vontade de Deus e somente a vontade de Deus. Assim seja, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A entonação que colocamos, a energia de emoção, é sempre um fator importante. Vamos começar as perguntas de hoje com o Francisco. Ele diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia. Aqui estou eu, Francisco, de Salvador, na Bahia, mais uma vez com minhas perguntas. Parece que quanto mais a gente aprende, mais dúvidas aparecem.
Agradeço a Deus por poder contar com a paciência de vocês e o cuidado e a eficiência das respostas que obtive até agora. Gostaria de saber sobre a geometria de Deus, que é mencionada pelos mestres ascensos. Li um texto de Mark Prophet, onde ele incentiva a visualização de formas geométricas perfeitas para a expressão da consciência. Qual a importância deste exercício? Até que ponto visualizar círculos, triângulos e quadrados simétricos podem nos auxiliar? Sei que deve ser importante, senão Mark Prophet não daria o trabalho de passar esse ensinamento, mas gostaria de compreender melhor este assunto. Mais uma vez, obrigado e que Deus abençoe a todos. Francisco. Sabe, Francisco, quando se estuda os ensinamentos de Mark Elizabeth Prophet a fundo, logo descobrimos que não temos tempo para colocar nem a metade em prática. Assim começo a sua resposta dizendo para que consulte seu coração para saber se deve ou não fazer este exercício. Acho que a parte mais importante deste exercício não é a forma geométrica em si, mas a mentalização e a expansão. Gostei muito do que li. Faço todos os dias um exercício de visualização de espirais ascendentes de luz. Não é exatamente como aquele que Mark descreve em sua palestra, mas é de grande poder. Sinto que o meu poder de purificar os ambientes aumentou muito quando uni minhas invocações à Astrea à visualização dos espirais ascendentes. Ainda não tinha ouvido ou lido esta aula de Mark Prophet e gostei muito. Agradeço a você ter me enviado. As formas geométricas são a perfeição do equilíbrio das energias na forma. Por isso, são tão importantes, pois Deus é o equilíbrio das energias. É como a forma do cone. O chapéu do cone é utilizado para elevação da energia e representa a espiral ascendente, como vemos o mago Merlin utilizando. O chapéu das bruxas é feito de um cone amassado e deformado, representando o desequilíbrio do mal. Francisco, a palavra Deus em inglês é God e significa Geometry of Divinity, geometria da divindade. O universo é geométrico e é matemático. Nós precisamos meditar muito nesse assunto que você tocou, é muito profundo. Realmente, meditar numa forma geométrica, eu creio que tem muito valor. Uma meditação sobre a qual nós já falamos aqui nesse programa é sobre o número 8. Visualizar o número 8, você na parte inferior do 8 e projetando a sua energia para a parte superior do 8, que simboliza o macrocosmo. A energia vai impura e volta purificada. É maravilhosa esta meditação sobre o número 8, esta forma geométrica. A próxima pergunta também é do Francisco de Salvador. Ele pergunta: estou aqui mais uma vez com minhas dúvidas e dessa vez o assunto é sobre o matrimônio. Sei que, de acordo com os ensinamentos dos mestres, o correto é uma união consagrada em matrimônio, como você mesmo já falou em programas anteriores. Porém, sabemos que no Brasil existe um grande número de pessoas que vivem juntos, têm filhos, mas não são casados nem no civil e nem no religioso. Esse é o meu caso. Minha dúvida é a seguinte: qual a consequência de um casamento desse tipo? Até que ponto isso prejudica no desenvolvimento espiritual e no relacionamento do casal? O que os casais que querem fazer a coisa certa, mas não têm como oficializar o casamento imediatamente, podem fazer? Mais uma vez, agradeço e peço a Deus que continue abençoando e expandindo esse trabalho maravilhoso. Francisco. Caro Francisco, quando Mark Prophet e Elizabeth decidiram se casar, procuraram várias igrejas para realizar a cerimônia, mas nenhuma delas aceitava essa incumbência. Talvez por serem eles líderes espirituais esotéricos. Após muitas e muitas tentativas, encontraram um pastor evangélico que concordou em ministrar este ritual. Assim, vemos que os estudantes dos ensinamentos dos mestres ascensos podem casar-se em qualquer uma das igrejas das 8 grandes religiões. Leia-se a aula número 1 do botão Ensinamentos para saber mais sobre este tema das 8 religiões.
O casamento do Paulo foi realizado em casa, abençoado por um pastor da igreja presbiteriana, ao som de violino e contando apenas com a presença da família e amigos íntimos. Foi uma das cerimônias de casamento mais belas que já vi. Devemos consagrar a Deus absolutamente todos os nossos atos, mesmo os mais simples, como cozinhar, varrer a casa, as tarefas do dia, o estudo, a visita a um amigo, as horas de lazer. Se fazemos um serviço a Deus sem consagrar isto a Ele, não terá o mesmo valor. O casamento é um dos compromissos mais importantes na vida das pessoas. Por que não consagrar essa união a Deus? Mesmo que seja uma cerimônia simples em casa, sem nada oficial, uma bênção de um ministro. Maria Lúcia, eu concordo plenamente. Eu digo para as pessoas, você compra um carro novo, você compra uma televisão nova, você compra um computador novo, abençoe ele. Põe as mãos sobre ele e peça a Deus que através de você abençoe aquilo, que aquele material adquirido é para a glória de Deus na sua vida, é para utilizar de acordo com a vontade de Deus, é para ser utilizado para o bem. Essa invocação, essa bênção que nós pedimos para Deus abençoar através do nosso coração, aquele objeto que nós recém adquirimos, traz uma proteção imensa para aquele objeto. Além de aumentar a capacidade dos anjos de luz nos ajudarem a utilizar esse objeto realmente para a glória do Senhor. O casamento que não é consagrado a Deus é um casamento que perde muito. Elizabeth Klaproth ensina que nas uniões consagradas a Deus, toda a energia de amor que flui entre um e outro vai à presença divina do Eu Sou e volta pela presença divina Eu Sou do parceiro em forma de bênçãos para a família. Eu não tenho audácia de dizer para você, Francisco, que o seu casamento não é abençoado por Deus. Eu tenho certeza de que muitas uniões são inclusive patrocinadas por Deus, por sua presença Eu Sou. Mas mais uma razão aí para você consagrar a sua união a Deus, como resposta a Deus de gratidão pelo bem que Ele lhe fez de te unir a essa pessoa. Um momento, um ritual de agradecimento, onde você vai se unir à sua amada perante um altar, perante um pastor de uma igreja evangélica, pode ser. Nós gostamos muito da igreja quadrangular. Existem muitos pastores sérios nessa igreja quadrangular, onde você pode fazer um ritual. Realmente é muito importante. O Dionei, de Ijuí, Rio Grande do Sul, enviou uma pergunta. Ele diz: olá, queridos amigos, se assim posso chamá-los. Há muito venho acompanhando os programas, absorvendo sedentamente seus ensinamentos. Estou muito grato pelo auxílio que é prestado por meio de vocês a todos nós ouvintes. Minha pergunta refere-se ao reino elemental, que está prendendo a minha atenção ultimamente. Eles podem ser contatados? Têm ensinamentos que nos auxiliam na evolução? Podemos realmente comandá-los? Agradeço muito, Dionei e Juí, Rio Grande do Sul. Dionei, os elementais não estão aqui para que possamos conversar com eles, mas podemos contatá-los e comandá-los a atuar sobre os 4 elementos. E isso inclui nossos 4 corpos inferiores, uma vez que somos um com a mãe terrenal, pois estamos dentro de seu útero. Os ensinamentos não vêm dos elementais, mas sim dos mestres ascensos e de seus discípulos não ascensos, e ainda de nossa presença Eu Sou e de nosso Santo Cristo pessoal. Os Elohim são os construtores da forma. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus comandou os Elohim. Os Elohim são a autoridade máxima de cada um dos 12 raios da consciência divina. Servindo diretamente sobre os Elohim estão os 4 seres que comandam os elementais, as 4 forças cósmicas que detêm o domínio sobre os elementais. Oromasses e Diana liderando as salamandras, Ares e Thor liderando as sílfides,
Netuno e Luara liderando as ondinas, Virgo e Peleur liderando os gnomos. Os elementais do fogo, as salamandras, guardam os mistérios e segredos do elemento fogo, que correspondem ao plano etéreo e ao corpo da memória. As salamandras sabem exatamente quando o fogo físico se transforma no fogo sagrado do plano etéreo. Elas podem ser muito úteis para elevar as energias de um ambiente antes de um trabalho espiritual, por exemplo. Podemos invocar as salamandras para elevar as energias do ambiente, onde estamos trabalhando um serviço espiritual. Podemos enxergar o fogo físico com os nossos olhos físicos, mas só enxergamos o fogo etéreo com o nosso olho etéreo, o terceiro olho, o olho que está localizado em nossa testa entre nossas sobrancelhas. Os elementais do ar, as sílfides, que servem ao domínio dos céus, purificando o ar e o sistema de pressão do ar. Os elementais do ar mantêm acesa a chama para o reino da mente, que corresponde ao plano ou corpo do ar. Podemos comandar as sílfides para a purificação do nosso corpo mental. Os elementais da água, as ondinas, que trabalham com os oceanos, os rios, com os lagos e os pingos de chuva, fazendo sua parte na reformação do corpo físico da Terra e do ser humano. As ondinas também governam os ciclos da fertilidade do elemento água ou corpo emocional. Podemos pedir às ondinas a purificação do nosso corpo emocional. As mulheres grávidas que estão tendo problemas na sua gravidez podem pedir ajuda das ondinas, comandando-as para que a gestação seja melhor, mais harmonizada. Os elementais da terra, os gnomos que servem no plano quase físico, vivendo em uma oitava física elevada, algumas pessoas podem vê-los de relance tendo a certeza de ter visto algo. Também muito conhecidos e falados, os duendes são os gnomos responsáveis pelas pedras, gemas preciosas e os metais. É o gnomo que faz com que um animal que está com sede no deserto caminhe em direção à água que procura, mesmo que morra em busca, o animal sempre está na direção certa. O animal que está com sede só pensa na água. Eu quero água, quero água, quero água. O tempo todo ele só pensa que quer água. Ele não questiona se está em um deserto ou não, se tem água perto ou não, sendo assim levado pelo gnomo para a água. Todos vimos que durante este tsunami que atingiu a Ásia, nenhum animal foi encontrado morto. Isso foi amplamente noticiado. Foram os gnomos de Deus que salvaram os animais, como também todos os espiritualizados. Tribos inteiras de indígenas mais ligados à espiritualidade saíram da área de perigo, salvando-se da tragédia que atingiu tantas pessoas. O homem materialista sempre questiona, sem direcionar a Deus e seus anjos, suas dúvidas. Assim ele acaba indo a uma direção oposta, levado por seres sem luz que vêm para sugar toda a sua energia. O homem materialista pensa: estou em um deserto, aqui não tem água, e estou a pé distante do mundo, então morrerei com certeza. E morre mesmo. Os elementais servem às hierarquias de luz, purificando o nosso planeta e os nossos 4 corpos inferiores, a memória, o mental, o emocional e o físico. Nós precisamos cuidar muito com a maneira de sermos e agirmos, porque os elementais nos amam como verdadeiros deuses evoluídos. E eles nos copiam, eles nos imitam. Então, essa energia de ódio, rancor, de ganância da humanidade de hoje em dia está contaminando a maneira pura de ser dos elementais. E isso, com certeza, é muito perigoso, porque os elementais atuam na transformação do planeta. Os elementais não têm chamatrina, portanto não têm livre-arbítrio e obedecem cegamente aos homens, porque eles foram criados por Deus para servir aos filhos de Deus. Daí que os magos negros aproveitam esta situação e comandam os elementais para o mal, para a maldade. Eles obedecem, porque eles não têm discernimento, eles não têm livre-arbítrio. E fazendo maldade, eles se aprisionam na maldade. Eles ficam rebeldes. E daí surgem as calamidades, que nós temos visto tanto. Por isso, nós precisamos fazer muita chama violeta para os elementais, para a libertação dos elementais. Se você quer fazer amizade com os elementais, faça diariamente uma sessão de chama violeta e ofereça para eles. E depois os comande para limpar as cidades, para libertar as cidades da maldade.
peça aquilo que desejar, porque eles podem nos ajudar, eles podem purificar as cidades. Lembrando, Maria Lúcia, que não é só por causa dos magos negros que os elementais estão trazendo tantos temporais e terremotos e situações difíceis, até como aquele tsunami, mas também pela desarmonia da humanidade que não está centrada em Deus. Porque não só a magia negra, mas qualquer raiva, irritação, tudo isso, né? É discórdia. Eles copiam, imitam os seres humanos. Se os seres humanos estão desarmonizados, eles também atuam assim. Lembro a vocês que todos temos um elemental, que é chamado elemental do corpo, que cuida para curar cada um dos órgãos e manter purificado e harmonizado cada um dos órgãos do nosso corpo humano. Esse elemental do corpo, ele tem uns 20 centímetros mais ou menos, ele procura imitar-nos o tempo todo. Ele tanto nos ama que, se nós temos alguma forma agressiva de ser, ele imita isso também. E isso é ruim para a nossa própria cura, do nosso próprio corpo. E esse elemental do corpo, ele não tem chamatrina também, mas o dia que nós ascensionarmos, ele ganhará uma chamatrina. E ele também é o mesmo elemental em todas as nossas vidas. Portanto, quando a pessoa não está na trilha certa da vida, ele sofre, porque ele não chegará ao fim da evolução dele. A próxima pergunta vem da Selma, do Rio de Janeiro. Ela diz: amados Paulo e Maria Lúcia, 2008, um ano abençoado para todos nós. Meu nome é Selma, sou do Rio de Janeiro e preciso da ajuda de vocês. Sou casada há 21 anos com uma pessoa que diz me amar demais, mas nunca conseguiu me fazer feliz. São 21 anos de decepção, frustração, agressão, desrespeito, depressão e, se não fosse a ajuda de familiares e minha garra e determinação, até miséria. Sou casada com uma pessoa viciada em álcool que não alcançou o êxito profissional e financeiro. O e-mail é um pouco longo, eu vou pular essa parte. Ela diz, inclusive, que ele agride muito o filho e desfaz muito do filho. Continuando. Sinto a cada ano que passa, desperdiçado, sem eu ter tido a chance de ser feliz, mas também não tive coragem de sair dessa situação definitivamente, por achar que, na verdade, ele só pode ser doente e está precisando de ajuda. O que devo fazer? Pensar primeiramente em mim e no meu filho, me divorciar para que possamos sair dessa tortura mental? Ou tem alguma coisa que eu devo fazer por essa pessoa e essa é a minha missão? Paulo e Maria Lúcia, preciso de suas palavras. On Jesus Cristo, on Selma. Selma, querida, 21 anos que você dedicou a esta pessoa. Realmente, o alcoolismo é uma doença, mas você fez a sua parte e ele não quer se curar pelo jeito. Eu conheci uma situação similar à sua. Durante 18 anos, o marido dizia à esposa, aos parentes e amigos dela, o quanto a amava. Todo dia ele falava essas coisas. Mas isso não era verdade, porque ele a dominava psiquicamente, maltratava e fazia ameaças veladas. Esse tipo de declaração constante de amor, a par de um comportamento tão contraditório, confunde muito as pessoas boas e ingênuas, que acabam ficando com pena do parceiro. Selma, piedade não é sentimento bom. A sua piedade está alimentando os erros dele. Pense nisso. Está impedindo que ele sofra a consequência dos próprios atos e irresponsabilidade. As pessoas aprendem com a consequência dos seus atos. É isso que traz o crescimento para a pessoa. Sofrer a consequência daquilo que ele fez de mal, de errado. Nós só podemos ajudar aqueles que querem ser ajudados, os que desejam realmente transformar-se. Além disso, nós não devemos carregar a cruz dos outros. Simeão carregou a cruz de Jesus apenas por um trecho. Ocasionalmente devemos carregar a cruz dos outros apenas por um período, um trecho do caminho, para que ele se fortaleça e retome a sua cruz. Você precisa, sim, pensar mais e só em você e no seu filho.
pensa em proporcionar a seu filho um ambiente de respeito, amor e harmonia, onde ele possa desenvolver seus estudos e desabrochar seus talentos. É tão raro um jovem como seu filho, que sabe onde quer chegar. Ele quer ser advogado, ele sabe o que quer. Para seu filho ser um juiz como ele deseja, ele merece encontrar justiça no próprio lar. Selma, antes de tomar qualquer decisão, você precisa fortalecer-se por meio do exercício da palavra sagrada. Escolha um mestre de sua devoção, que me parece já ser Jesus, e ele é maravilhoso, e peça para ajudá-la a libertar-se desta situação, para proteger e orientar seu filho. Fale com ele todos os dias, todas as horas, todos os momentos, como quem fala um amigo. Peça a ele força, coragem e sabedoria necessária para tomar a decisão correta e inabalável. Você precisa pedir muita coragem, toda hora, todo momento, e você verá que Jesus dará a você a coragem que você necessita. Faça diariamente 1 hora, ou se possível 2 horas, dos seguintes comandos de luz: Saint Germain, 108 invocações da chama violeta, 24 horas de proteção com Miguel, Astréia e Miguel, Shiva, repilo agora. Acenda 1 ou 2 velas e ore em frente ao altar, que é o lugar para alterar situações. Seria bom que você tivesse ao menos um CD, o de Astréia e Miguel. Assim, estaremos orando junto com você, em sua casa. Seria bom também se você pudesse passar 1 mês na casa de parentes ou amigos, com seu filho, naturalmente, onde você possa orar e refletir, para assim tomar uma decisão correta que seja realmente de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus. Eu quero só acrescentar, eu acho que Maria Lúcia disse tudo, eu só quero confirmar uma coisa para você. Com relação ao que nós falamos na aula passada, sobre mandala. Se o seu marido tem o poder sobre a mandala da sua casa, é difícil tomar essa decisão dentro da casa. Você precisa realmente sair um bom tempo, ficar na casa de algum parente, em algum lugar fora da mandala da casa, onde você possa ganhar forças para tomar a decisão certa. É isso. A próxima pergunta vem da Yasmin, ela diz: muito bom dia. O que trago para vocês neste momento é uma dúvida que não sai da minha cabeça. Há 2 anos, conversando sobre chamas e sobre a grande fraternidade branca com uma então colega da universidade, ela mencionou que a arquitetura triangular do corpo das igrejas atraía a chama azul, enquanto a arquitetura em forma de gota das mesquitas islâmicas atraía a chama dourada. Aí é outro e-mail que vai se estendendo, não há necessidade de ler todo. A pergunta é a seguinte: existe a influência da chama rosa ou outro caminho que chamamos de religião entre as convencionais, ou tudo o que a minha colega de classe disse foi apenas uma viagem? Agradeço a atenção, Yasmin. Yasmin, é engraçado e maravilhoso como o poder do Espírito Santo atua. Tivemos a pergunta do Francisco sobre as formas geométricas e a pergunta de Dionei sobre os elementais, os construtores da forma, e agora você pergunta sobre as formas acima das igrejas e mesquitas. Estas formas a que você se refere atuam em todas as 12 frequências da mente de Deus, inclusive o domo, que é aquela bolha que está sobre o Vaticano e em algumas igrejas. O domo é a proteção da bolha de luz, e o cone é a elevação da energia. Tanto o cone como a gota a que você se refere são uma representação da chama de uma vela. Veja que a gota e a chama de uma vela são bem parecidas. Na realidade, não é uma gota, é uma chama, o que está sobre algumas mesquitas. O site da NASA apresenta uma fotografia da chama de uma vela normal ao lado de uma chama sem a gravidade. A forma da chama sem a força gravitacional é a de um domo. Para quem não entende, a palavra domo é aquela bolha que está acima da Casa Branca, onde o presidente dos Estados Unidos trabalha. Essa energia do domo é a energia de proteção, gente. Já vi, inclusive, Elizabeth Prophet falar sobre a nossa proteção no rancho lá em Montana,
estar sob uma bolha. Existia uma bolha envolvendo o rancho, uma bolha de luz que protegia o rancho de ataques negativos de seres de baixa vibração. O Francisco continua com mais 2 perguntas. Ele diz: Paulo e Maria Lúcia, sei que um dos pontos mais importantes para quem segue essa senda é procurar estabelecer um contato constante com seu Santo Cristo pessoal. Como podemos ter certeza que estamos sintonizados? Como podemos saber que as ideias e impulsos para agir vêm mesmo do nosso Cristo e não de memórias subconscientes? Por exemplo, tenho que tomar uma decisão e escolher entre 2 caminhos, e depois de refletir, me vem a ideia de seguir determinada direção. Como posso saber se essa ideia está de acordo com o Cristo? Muito obrigado. Caro Francisco, quando conseguimos manter harmonia em nossos corações, nós estamos sintonizados com o Santo Cristo pessoal. Este é o segredo, e é muito difícil estar sempre em harmonia no coração. Na Bíblia está escrito: assim como o homem sente em seu coração, assim ele é. Portanto, Francisco, para saber se a intuição vem do Cristo ou não, você deve observar e saber se está harmonizado. E a intuição, que é a palavra que vem do Cristo, ela vem do coração. É a voz da consciência. E Jesus ensinou: vigiai e orai, pois esta é a forma de manter a harmonia com Cristo. Os pensamentos e sentimentos de crítica, raiva, angústia, rancor, agressividade, mágoa, culpa e toda espécie de negatividade tira do trono Cristo pessoal, e ali instala-se o morador do umbral ou eu inferior. A palavra trono vem de 3 em 1, throne, 3 in 1 em inglês, que é o lugar da Trindade. Para tomar a decisão correta, os mestres recomendam uma novena de 40 dias ao Elohim Ciclopeia, que é o olho de Deus que tudo vê. Deve-se repetir o decreto de Ciclopeia 40 vezes, 40 dias seguidos, fazendo diariamente os mesmos pedidos. É uma poderosa novena esta, e realmente dá resultado. Maria Lúcia, conte também aquela história de uma amiga sua que não conseguia entender o que Saint Germain dizia para ela. Como é que é mesmo? Esta é a nossa querida amiga Sônia de Salvador, todo mundo conhece. Se o Francisco é de Salvador, ele deve conhecê-la. Ela fala assim com Saint Germain: Saint Germain, me dê esta resposta, mas de uma forma que eu compreenda. Não dessa forma que vocês falam e a gente não entende nada. E realmente, Saint Germain fala muito claro com ela, as respostas são incríveis. E vem mesmo. E quando a gente pede, vem de pessoas boas. Eu costumo, é uma coisa engraçada. Às vezes eu vejo que pessoas que frequentam o nosso website, às vezes uma tal pessoa vem e me traz uma solução para um problema que eu não consigo resolver há muito tempo. E passa um tempo, vem aquela pessoa de novo e me dá uma outra solução para um outro problema. E às vezes acontece 2, 3 vezes. E aquilo para mim é claro. Está me dizendo claramente, os mestres estão enviando aquela pessoa. Porque o mal não me traz 3, 4 soluções através de uma pessoa, de um problema que eu tenho sério. Se ele veio com a solução, realmente foi um enviado dos mestres. A partir daquele momento, aquela pessoa passa a ser mais especial para mim. O Francisco então continua, como eu já disse, mais uma pergunta. Ele diz: gostaria de parabenizá-los pelo CD dos ciclos cósmicos. É realmente muito bom. Bom, gente, daqui para frente, como esse é um e-mail que tem uma série de perguntas, eu vou responder enquanto vou lendo o e-mail, fica mais fácil. O Francisco diz: tenho um irmão gêmeo, não somos gêmeos idênticos, porém temos algumas semelhanças físicas como qualquer irmão tem. Mas temos personalidades diferentes. O fato de termos nascido no mesmo dia significa que temos um plano divino em comum ou idêntico? Não, Francisco, de forma alguma. O único ser que tem o mesmo plano divino que o seu é sua chama gêmea. Para que seu irmão gêmeo seja sua chama gêmea, precisaria ao menos ser do sexo oposto. Mais uma pergunta. Nós nascemos sob as mesmas hierarquias solares, e por isso viemos desenvolver a mesma qualidade divina e os mesmos chakras,
No nosso caso, a obediência divina, o chakra do terceiro olho. Francisco, esta sua afirmação serve para a pergunta anterior. Sim, você não tem o mesmo plano divino, mas com certeza estão trabalhando o mesmo raio solar. Quanto aos raios lunares, eu não sei, porque eu não sei quanto tempo depois um nasceu do outro. Esse tempo pode ter alterado a posição da Lua ou do ascendente. Você só vai saber isso fazendo uma análise mais completa dos ciclos cósmicos. Qual o significado de nascer juntamente com outra alma? Pergunta o Francisco. Olha, Francisco, os mestres nos ensinam que nascer em uma mesma família tem sempre um dos significados a seguir. Ou nascemos para resgatar karma familiar, ou para cumprir uma missão juntos. Vejam que podemos ter uma mesma missão de uma vida, mas isso não é o mesmo que plano divino. A expressão plano divino é para toda uma existência da alma na Terra. A última pergunta. Existe uma ligação mais forte entre irmãos gêmeos do que com outros irmãos ou familiares? Olha, Francisco, eu acredito que sim. Penso que Deus está assinalando claramente que vocês precisam se entender e se perdoar e se ajudar, mais do que a qualquer outro. Essa é uma opinião pessoal minha. Ele termina o e-mail dizendo: muito obrigado, vitória sempre na luz de Deus que nunca falha. A Luciane de Curitiba escreveu o seguinte: olá, Paulo e Maria Lúcia, por favor, o que significa a expressão guardião da luz do meu irmão? Obrigada sempre, Luciane, Curitiba. Luciane, querida, em certo parágrafo da Bíblia, lemos que aquele que deseja preservar a sua vida a perderá, e aquele que der a sua vida para salvar os seus irmãos a ganhará para sempre. Ganhar a vida para sempre significa a eternidade, a imortalidade. Guardar a luz do seu irmão quer dizer proteger a chama trina no coração dele. Proteger e ativar a chama trina. Tudo o que você puder fazer para levar luz, conhecimento, alegria, coragem, esperança, fé e espiritualidade à sua família espiritual, estará guardando a luz do seu irmão. Isto inclui também invocar a chama violeta e outros raios para proteger e libertar as almas de luz, e assim ativar e expandir a chama trina no coração dos seus irmãos. A próxima pergunta vem da Giane. Ela diz: boa noite, meu nome é Giane e falo de São Paulo. Gostaria de saber como descobrir a direção certa para a espiritualidade. O que se fazer com a mediunidade, já que hoje há tantas religiões que nos confundem tanto a cabeça? Já frequentei o kardecismo e a Umbanda, mas gosto muito da Rosa Cruz e da Grande Fraternidade Branca. Estou precisando muito de uma direção espiritual. Grata, Giane. Giane, você não precisa de direção, pois já encontrou. Você encontrou a Grande Fraternidade Branca e os Mestres Ascensos, e isso é muita coisa. Precisa agora estudar com afinco e libertar-se da mediunidade. Vejam o que está escrito em nosso dicionário esotérico sobre a mediunidade. Mediunidade é canalização, psiquismo, faculdade sensitiva dos médiuns. A mediunidade ativa e latente é encontrada em pessoas que nesta ou em vidas passadas mantiveram forte contato com espíritos de mortos no plano astral. A busca de comunicação com o plano dos mortos traz a perda do ectoplasma, que é a proteção natural do ser encarnado para libertá-lo do contato com o plano dos mortos. Por quê? Porque o plano dos mortos é o local onde há imperfeição. Nós precisamos nos ligar no plano dos que conseguiram a vida eterna no éter divino para que possamos encontrar essa libertação. Conversar com almas que estão perdidas no astral só vão nos colocar num plano de imperfeição e nos tirar a capacidade, a possibilidade de uma elevação para um plano etéreo, para um plano divino, da perfeição divina. De acordo com os mestres ascensos, uma pessoa que se envolve com as energias mediúnicas ou fenômenos mediúnicos trabalha no plano mais baixo do astral. Assim, com fortes laços estabelecidos com as entidades das oitavas mais baixas do astral. Adia-se o dia do verdadeiro desenvolvimento espiritual na união com a mente divina. Isso não é opinião minha nem de Maria Lúcia, isso é ensinamento
dos ensinamentos da grande fraternidade branca, dos mestres ascensos, através dos mensageiros. Nós estamos aqui apenas levando a mensagem dos mensageiros até vocês. De maneira oposta à mediunidade, o indivíduo pode construir a união com Deus e buscar diretamente as oitavas de luz no planetário, no mundo do céu, buscando o benefício espiritual para a sua alma, viajando em seu corpo etéreo aos retiros dos mestres ascensos da grande fraternidade branca e para as cidades e templos de luz localizados neste elevado plano. A verdadeira mestria divina e espiritual não é medida por clarividência nem por fenômenos mediúnicos, mas sim pelo controle divino dos fogos sagrados do coração e colocando os ensinamentos em prática no caminho do amor, pensando no próximo e amando a Deus. Jane, se você tem algum tipo de perturbação astral, ouvindo ou vendo os mortos, eu a aconselho a fazer invocações e comando aos Elohim Astré e Pureza e a São Miguel e Fé, os arcanjos do primeiro raio, e a evitar o uso de álcool, cigarros e drogas de qualquer tipo. Isso a libertará, com certeza. Jane, a verdadeira caminhada do desenvolvimento espiritual é de fora para dentro, ou seja, do material para o espiritual. É a caminhada do autoconhecimento. Aqui você encontrou um centro de estudos completo, onde você encontra toda a ferramenta que proporciona a você a condição de desenvolver-se e elevar-se espiritualmente. Mas esta parte é com você, é com o indivíduo, é com o estudante que tem que fazer esse trabalho pessoal, para dentro do próprio ser, da sua verdadeira existência, para encontrar a sua verdadeira realidade. A próxima pergunta vem do Richard. Ele diz: olá, estou começando a estudar e estou gostando muito. Sempre fui curioso sobre a grande fraternidade branca e uma amiga minha me indicou este site. Gostaria de saber que oração seria bom para mim toda vez que vou entregar meu currículo, pois estou há 2 anos desempregado. Então, todo dia antes de eu ir entregar, gostaria de fazer uma oração pedindo ajuda e proteção na minha caminhada. Muito obrigado, Richard Calvo. Caro Richard, você deve preparar isto na véspera, no dia anterior, fazer as suas orações, não somente na hora que vai caminhando para a entrevista. Você deve fazer o comando de luz, proteção 24 horas com Miguel. Se possível, faça-o diariamente 20 minutos para proteger e abrir os caminhos. Na hora que vai para a entrevista, faça-o também. Mas você já fez o trabalho anteriormente, já preparou, é diferente. Você pode encontrar esse comando de luz, proteção 24 horas com Miguel, em nossa página. Gostaria de terminar o programa falando sobre um assunto muito importante com vocês. Quero falar sobre a ascensão na luz. Para irmos viver em um mundo mais elevado de luz e livrarmos-nos da necessidade de reencarnar na Terra, precisamos queimar pelo menos 51% do nosso karma e cumprir com o nosso plano divino. Quem atinge esta situação pode acabar de consumir o restante de seu karma, trabalhando para ajudar a humanidade, servindo em esferas mais elevadas, nas oitavas superiores de luz. Assim evita fazer mais karma. Para que possa passar pelo ritual da ascensão, a alma precisa ter 100% do seu karma consumido. Essa é a lei. A energia mal qualificada por uma pessoa precisa ser requalificada por ela mesma. Para consumir o karma acumulado, por ter agido contra a lei de Deus durante milhares de encarnações, a alma deve passar pelo mal que fez a outros e ainda precisa perdoar essas pessoas que fizerem este mal a ela. A chama violeta é uma bênção divina liberada para a era de Aquário, que alivia este sofrimento, mas exige muito perdão, e ainda uma ação direta em direção na divulgação da lei, ensinando aqueles que estão agindo mal a encontrarem o caminho da obediência divina. Este é o caminho para a transmutação do karma. Por isso, servir ao próximo é tão importante. Quando estamos servindo na educação para que as pessoas não cometam crimes contra a lei de Deus,
para que as pessoas ajam corretamente, estamos consumindo o karma e, quem sabe, aliviando o nosso sofrimento. Mas o ponto que quero chegar é que nem todas as almas que ascendem na luz etérea, têm a mesma sabedoria e conhecimento do que outros que ainda não ascenderam. Pode parecer um absurdo o que estou dizendo, mas não é. Estar ascenso permite que uma pessoa tenha um acesso à mente de Deus para tirar qualquer dúvida, mas isso não lhe faz mestre em todas as coisas. Muitos ascenderam na luz e são mestres em um raio, tendo atingido um certo equilíbrio em todos os outros raios, mas eles continuam estudando para ampliarem suas consciências, seu conhecimento, em cada um dos raios e qualidades da mente de Deus que precisam desenvolver. Não é porque ascenderam na luz que não precisam mais estudar. O planetário é um lugar de grande desenvolvimento de consciência, um lugar onde todos estudam e se preparam o tempo todo para serem melhor e melhor. Por outro lado, na Terra existem vários mestres encarnados. Pessoas que muitas vezes ainda não cumpriram seu plano divino e, quem sabe, não compensaram seus karmas, mas são verdadeiros mestres neste ou naquele raio e qualidade divina. Com muito mais conhecimento numa ou em outra área, muito mais do que almas que já ascenderam. Disto entendemos a grande necessidade de estudar aqui e agora, sempre. Somos consciências acima de tudo, sabemos que somos o que pensamos. Precisamos aumentar a nossa gama de conhecimento e pô-los em prática para atingirmos a mestria. Estudar é a palavra mais importante. Estudar para estar pronto para servir sempre mais e melhor. Quando começamos a estudar nesta encarnação sobre um assunto que já atingimos a mestria em outra vida, ele aflora rapidamente, nada se perde. Todo o nosso saber fica guardado em nosso corpo causal, para utilizarmos nesta ou em outras encarnações. E quem sabe, se conseguirmos atingir nossa ascensão, poderemos, inclusive, dar continuidade aos estudos que começamos aqui na Terra. Precisamos estar sempre nos aprimorando. Por isto, estude, estude, estude. Prepare-se para servir a Deus e será servido por Ele. Para concluir, queremos informar que não vendemos mais nada em nosso grupo de estudos. Hoje, o acesso é totalmente gratuito e todos os CDs que eram vendidos estão liberados para download diretamente da página de cada um dos decretos e mantras. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo site doe.eusouluz.com.br ou pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.